Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vicky, bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso nesse nosso canal dos estudos. Hoje teremos o capítulo 2 do livro Nosso Lar, então já peguem o livro, quem tiver o livro para acompanhar. Quem não tiver também não tem problema nenhum, porque a gente vai fazer aqui a leitura. E eu espero muito que vocês gostem. Também já peço para vocês deixarem o like, aquele comentário, já mande para as pessoas, para que mais pessoas possam ter aí um conhecimento maior sobre o mundo espiritual. E também me sigam no Instagram, que é @vicky_raiz, ok? Bom, galera, hoje o capítulo 2, que se chama Clarence, o nome do capítulo, vai abordar a continuação do capítulo 1, obviamente, mas só pra gente recordar do capítulo 1, o André Luiz, que tá aí contando a experiência dele, está no umbral, ele acorda no umbral e ele não perdeu a percepção de tempo, noção de tempo e espaço, ele não sabe o que está acontecendo, ele só sabe que ele está num lugar muito ruim, tendo uma sensação horrível. E o capítulo 1, ele se encerra, com ele se questionando, por quê? Porque ele escuta as aberrações, no caso aí, os espíritos, outras pessoas desencarnadas também que estão no umbral falando suicida, suicida. E ele não consegue compreender o porquê que ele está sendo chamado de suicida, já que ele não cometeu o suicídio, E aí ele fica esse questionamento, por que que ele está sendo chamado de suicida. E o segundo capítulo, ele vai começar abordando nessa parte, Porque ele não consegue entender e agora ele vai entender, aos poucos, Então, vamos lá para o capítulo 2. Capítulo 2, Clarêncio. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados, onde os sicários de coração empedernindo. Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então, ele está falando sobre essas aberrações aí que ficavam rodeando e atazanando, infernizando ele, Enquanto ele estava lá tentando refletir, essas vozes ficavam suicida, criminoso, etc. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede, me escaldava. Comezinhos fenômenos de experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da existência. Então, ele tá falando aqui, ele tá contando um pouco de como era a sensação dele no umbral. E, gente, o Eduardo sempre fala isso, e é uma verdade, tá? 60% dos humanos vão para o umbral. Então, assim, é muito fácil você ir para o umbral. Por isso que a reforma íntima ela é tão importante em nossas vidas, tá? Quando a gente começa a se policiar dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas falas, tudo começa a fluir melhor. Se a gente caminhar do lado do bem, o bem também caminhará com a gente, tá? Tudo que a gente planta, a gente vai colher. E aqui ele está apenas colhendo algo que ele plantou durante a existência dele. E aí ele continua aqui, a circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que somavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes. Pensamento, mas aquelas vozes... Novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Então ele tá falando aqui que ele gostaria de pensar, ele gostaria de raciocinar sobre tudo, só que ele não conseguia, porque ficava o tempo todo essas criaturas perversas, igual ele cita aqui,
atazanando ele, infernizando a cabeça dele, deixando com que ele não conseguisse pensar, deixando com que ele não conseguisse raciocinar direito. E aí ele continua aqui, ó. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca! Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e meus 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Esse trecho ele é de extrema importância, tá? Porque a gente consegue analisar aqui que o André Luiz, ele sabia que ele estava morto. Então ele tem essa ciência enquanto ele está lá no umbral. Isso é interessante de saber, né? Porque aí ele vê, ele lembra, ele recorda dos últimos momentos que ele estava vivo, né? Ele cita aqui com detalhes os últimos momentos que ele estava vivo, ele lembra. E aí é isso que faz ele ficar mais na dúvida ainda. Por que eles estão falando suicida, sendo que ele lutou para poder viver nos últimos momentos dele, né? E ainda ele fala aqui que deixou a esposa ainda jovem, com os 3 filhos, etc. E a gente vai entender por que isso, tá, galera? Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente repressadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-me às pequenas bolhas de sabão levada ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Bom, antes de eu continuar aqui, galera, olha só que interessante. Ele fala aqui sobre até o homem mais forte reconhecerá os limites da resistência emocional. Então aqui ele já começa a mostrar, né, que ele está amolecendo aquele coraçãozinho do homem orgulhoso, do homem egoísta, do homem muitas vezes ignorante, né? Aí temos várias defeitos que a gente pode atribuir aí a maioria das pessoas que, né, vão para umbral, mas aqui no caso dele, né, a resistência emocional começou a ceder, então ele começou a ficar mais, né, tomado por todo esse sentimento, né, que ele estava, desse momento que ele estava passando. E isso é muito interessante porque olha só que ele fala, a quem recorrer, porque ele se considerava, né, e ele era, de fato, uma pessoa intelectual, uma pessoa que sabia, né, que era inteligente, que buscava estudar, aprender, e ele fala aqui, por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Então, o que adiantou, né? Claro que a gente não tá falando aqui que por causa disso você não deve estudar, nem nada. Claro que não, você deve sim estudar. Só que o espiritual, ele é de extrema importância, né? E ele não dá muita atenção pro lado espiritual dele. Inclusive, a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. E aí ele fala, o que adiantou nessa a intelectualidade trazida do mundo, que agora não ia poder alterar a realidade do que ele estava vivendo, né? Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Então, olha o que ele associa, que coisa perfeita.
os meus conhecimentos perante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão, levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Então, galera, a nossa existência aqui comparada ao infinito, a gente é formiguinhas, galera, apenas formiguinhas. Então, e isso, por que eu tô falando isso? Porque isso ajuda a gente a passar por situações de dificuldades. Várias vezes eu passei por situações desagradáveis, né? Assim, que eu fiquei chateada, que eu fiquei triste, alguma coisa do gênero. Só que quando você lembra do universo, né? Do infinito, da nossa evolução infinita, porque vamos continuar evoluindo infinitamente, as coisas, a gente acaba ficando um pouco mais tranquilos. Porque sabemos que isso aqui é tudo muito passageiro. Por mais que 100 anos seja bastante coisa, não é muita coisa comparada a 1000, 2000, 10 mil anos, vamos dizer assim, sabe, de evolução. Então, isso acaba tranquilizando um pouco. Então, pessoas que se acham as mais sabidas do mundo, as mais inteligentes, as mais intelectuais, coitadas, porque são apenas bolinhas de sabão comparado com a imensidão do infinito, do universo e da nossa evolução. Aí ele continua aqui. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim, mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo. Então, por mais que às vezes ele pensasse que ele estava, né, ficando louco, ficasse lá aquelas criaturas atormentando ele, em algum momento vinha a consciência dele e falava, né, tipo, ele sentia, esclarecendo ele que era ele, que ele estava lá, que ele existia, que era ele, que ele não estava ficando totalmente louco, etc. Com o sentimento e a cultura acolhidos na experiência material, persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras e nada obstante o abatimento progressivo. Eu não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestas, em torno de humildes filetes de água que me atirava sequioso. Então ele está falando que a fome, a sede, ele continuou sentindo. Então as necessidades que a gente tem aqui, né, encarnado, ele continuou sentindo lá no umbral. E aí, às vezes, ele encontrava algumas verduras e poças de água com que ele ia lá e se acabava. Ele fala aqui que ele ia. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia. Vertendo copioso pranto, não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras incessáveis eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Então ele fala também sobre aqui ele vê algumas criaturas, algumas feras passando em bando. Sabe o que é uma coisa muito interessante da gente questionar aqui, galera? O umbral, ele é de acordo com o que você precisa passar, tá? É bom lembrar isso, porque assim, aqui o André Luiz, ele tá contando da experiência dele, né? De tudo que ele viveu na vida dele, que depois ele foi pro umbral. O umbral, ele foi de acordo com o que ele precisava passar. Tem vários e vários casos, depende das suas ações no presente que vão formar o seu futuro depois. Então, antes de você se perguntar, né, o que você quer ser, claro que você deve se perguntar isso, você também deve se perguntar o que eu quero ser depois que eu partir. O que eu quero levar dessa vida pra minha vida verdadeira. Porque assim, casa, carro, coisas materiais você não vai levar. O que você quer levar espiritualmente, né? A gente às vezes esquece de se questionar, né? Eu quero levar sabedoria, eu quero ser uma pessoa muito mais sábia, quero me tornar um espírito muito mais sábio do que quando eu cheguei. Isso é importantíssimo que aconteça, tá? E assim, às vezes a gente esquece. Por quê? Porque quando a gente chega aqui, a gente cai no famoso piloto automático, a gente cai na Matrix, a gente se ilude
com as coisas carnais, porque as coisas carnais, e a gente estando aqui, nos dão muito mais prazer a curto prazo do que, né, a gente ficar cuidando do espiritual. Só que quando a gente começa a cuidar do espiritual, a gente de fato descobre a felicidade verdadeira, né? De fato, a felicidade verdadeira. Porque eu falo que eu já provei de tudo que as pessoas muitas das vezes falam que é felicidade, e não é felicidade coisa nenhuma, tá? E sim é uma ilusão, onde é uma, vamos dizer assim, tá? Um exemplo. É uma espiral que a gente cai e a gente não vê mais o fim, entendeu? E aí, quando a gente não se apega ao espiritual, a gente acaba se ferrando muito. É isso que eu quero dizer. Mas, né, prosseguindo aqui, uma coisa muito interessante, tá, aqui que ele fala foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Agora, lembra que eu falei que ele estava começando a amolecer o coraçãozinho dele, tava começando a ficar mais emocional, começando a ceder mais, a pensar que ele não era, né, o maioral, o top dos tops, ele tava já amolecendo. E aí ele começou a se recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse, ou seja, nosso Criador, nosso Pai, Deus maravilhoso, universo, né, o que você quiser chamar ele. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões do mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Ah, olha só que interessante. Ele falava aqui, ele cita aqui que ele detestava as religiões no mundo, ou seja, que ele não procurou o espiritual em nenhum momento da vida dele. Ele só viveu, ele só, né, fez ali o que ele tinha que fazer, etc. E aí, agora ele fala, olha só que interessante, experimentava agora a necessidade do conforto místico. Então, quando ele pensava que poderia existir um autor da vida, né, isso confortava ele, dava aquele conforto, né, perante aquela situação tenebrosa, ele sentia aquele conforto. Isso é muito interessante. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. Então, gente, então agora tá tendo um desenrolar aí dessa história, né? Ele tá falando aqui, ó, o médico extremamente arraigado ao negativismo da geração dele. Agora ele estava tendo uma atitude renovadora, ele estava aceitando ter uma nova atitude perante toda a situação, porque a atitude que ele estava tendo, ele já percebeu que ele tinha se ferrado muito, né? Então ele precisava ter uma outra atitude. E o sofrimento, a dor, galera, por isso que eu falo, a dor, a angústia, os problemas, eles servem para nos amolecer, tá? Para nos fortalecer, porque isso nos amolece, mas ao mesmo tempo que nos amolece, nos fazem crescer, amadurecer e evoluir. Por isso que a gente passa por tanto problema aqui na Terra, tá? Não espere uma vida perfeita, porque a vida perfeita não existe, senão a gente estaria num planeta feliz e não aqui na Terra, né? Aqui a Terra tá nesse processo de prova, expiação para regeneração, certo? E aqui ele continua. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, quando ele estava no fundo do poço, quando ele estava caído, quando ele já não conseguia mais nem levantar-se, ele pediu para o Autor da natureza para que ele estendesse, né? Ou seja, para nosso Pai, Criador, Deus, Universo, estendesse as mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai
quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes. Então ele tá falando aqui, né, galera? Ele se questiona, ele faz vários questionamentos. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Ou seja, que ele estava lá orando, pedindo, suplicando para nosso Pai Deus. Maravilhoso, inclusive, né? E aqui ele fala que apenas ele sabe que a chuva de lágrimas lavou o rosto dele, todos os sentimentos que se concentravam na prece dolorosa, tá? E aí, vamos lá, que agora já estamos finalizando o capítulo 2º. Muito bom esse capítulo, inclusive, viu, gente? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Gente do céu, que frase perfeita! Vamos lá, novamente, vamos analisar. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Ou seja, ele fala sobre a gente sofrer e aí se apegar mais à oração. Quantas vezes você já não esqueceu de orar? Comenta aqui embaixo. Se você ora todos os dias, se você lembra que quando você acorda, só o fato de você acordar já é uma dádiva que Deus está te dando para que você possa ser melhor, para que você possa ser o melhor de si mesmo, que já é o suficiente. Conta aqui nos comentários, vamos conversar, vamos interagir. Sabe por quê? Porque eu também já esqueci, galera. Às vezes a gente esquece, vai vivendo a vida e esquece que uma oração faz total diferença em nossas vidas, tá? Então, terminando isso aqui, que a gente vai terminar daqui a pouquinho, já estamos quase acabando, orem, tá? Eu quero todo mundo agradecendo, todo mundo, né, conversando aí com o nosso Pai Criador, tá? Que está dentro de nós, Ele habita dentro de nós, tá? Vamos lá. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generosos emissários de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver as energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa da maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu: como quem recorda inadiável obrigação, vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Gente do céu, que capítulo bom, galera, que capítulo bom. Agora aqui é o momento onde a gente vai sair do umbral, né, que era onde o André Luiz se encontrava, e vamos para a colônia Nosso Lar. Agora vamos para os aprendizados desse capítulo, galera. A moral da história desse capítulo. Começando aí, né, que o André Luiz ali não entendia porque que estão chamando ele de suicida, e vamos compreender isso no próximo capítulo, tá? Nos próximos capítulos, então não esqueçam dessa citação que ele faz aí sobre chamarem ele de suicida, sendo que ele não cometeu suicídio. E além disso, a gente percebe que quando ele se humilhou, quando ele amoleceu o coraçãozinho de pedra que ele tinha, quando ele parou, né, de ser tão racional e tão igual ele dizia, né, que ele era totalmente intelectual, ele era totalmente frio, ele não tinha essa questão de religião, ele era uma pessoa totalmente culta, totalmente fria para esses aspectos espirituais.
ele começou a se questionar sobre Deus, ele começou a encontrar conforto. Ele mesmo fala, né, o conforto místico agora realmente confortava ele, porque ele ficava se sentindo melhor assim. E quando ele deixou o orgulho, o egoísmo, a ignorância de lado, e fez uma oração sincera, né, pedindo para Deus, realmente ele se humilhando. Quando ele baixou todo o orgulho dele, se humilhou mesmo, arrependido. O que acontece? O Clarencio, né, desce ali no umbral, desce uma luz branca, e aí, pim, do nada ali o Clarence, mas, né, dois irmãos aí nossos, né, porque ele mesmo que fala, que ele só é o irmão do André, como ele também é nosso irmão, somos todos irmãos, caso vocês se esqueçam, e aí ajuda ali o André. Aí o André nem consegue falar muito bem ali, ele só pergunta quem ele é, ele explica, sou o Clarence, teu irmão, e aí depois eles vão para nosso lar. E o capítulo 3º vai abordar isso, que vai sair na próxima semana. Claro que se vocês tiverem o livro, já vão lendo, tá? Por que não? Porque daí vai ser até mais fácil de vocês acompanharem. Se vocês não têm o livro, não tem nenhum problema. Aguardem que eu vou estar aqui semana que vem. E basicamente é isso, gente. Então, é muito importante a gente sempre estar de olho nos nossos princípios, nos nossos ideais. Quais são os nossos focos aqui na Terra? Porque por mais que sim, a gente tenha que buscar a ter uma boa vida materialmente falando, né? Aqui, uma boa condição financeira, uma boa casa, um bom carro, né? Temos que sempre colocar o espiritual em primeiro lugar, tá? E nunca deixar o ego, o orgulho, o egoísmo, a ignorância sobressair. E sim entender que aqui é só uma pequena passagem de uma evolução infinita. Então, quanto mais a gente evoluir, melhor vai ser pro nosso espírito, tá? Porque a gente vai poder evitar passar por situações assim, igual o André Luiz passa de ir para o umbral. Né? Igual eu disse, 60% dos humanos, né, que o Eduardo já comentou sobre isso, acabam indo para o umbral. Então não faça parte dos 60%, tá? E eu acho que aqui fica essa reflexão pra gente refletir sobre, né, nossa reforma íntima, como ela está, se ela está em dia, como estão nossos pensamentos, como estão nossas ações, como estão nossos estudos para se espiritualizar e elevar a nossa vibração ao máximo que podemos. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aos pouquinhos eu vou pegando o jeito aqui, tá, galera? Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que é @vicky_raiz. E curtam, deixem o like, né, claro, comentem, compartilhem esse vídeo. Um beijo e até a próxima!